dezembro de 2021. Estamos iniciando a nossa terceira edição do Berlinda, um programa voltado para o público de um modo geral, que queira modificar, que queira melhorar a vida dos pernambucanos e do Pernambuco de um modo geral, e também do Brasil. Aqui daremos algumas dicas para vocês. Não esquece de curtir e compartilhar, tá certo? Quero começar, vocês me permitam, os meus convidados, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui, né? Se não fosse por Ele, a gente não estava aqui agora falando para tanta gente. E hoje nós temos aqui o Delano, que é do Movimento de Direita Conservador, que é logo imediatamente ao meu lado, e o Davidson, que é engenheiro ambiental, também faz parte, é um aliançado conosco. E o nosso assunto hoje vai ser saneamento básico. Começaremos, por favor, cada um que quiser falar alguma coisa sobre si, sobre a sua experiência. Delano? A gente hoje vê esse marco do saneamento básico, né? Que vem beneficiar aí milhões de famílias, né? Onde 100 milhões de famílias sem esgoto e 35 milhões sem água encanada, né? E hoje a gente vê que essa mudança até 2033 vai ser muito grande. 93% da população ela vai ter água encanada e vai ter esgoto e a coleta sanitária, né? E também, como o engenheiro aqui sabe, vai ter as ruas drenadas, né? Sem os esgotos a céu aberto. Então isso aí é de grande importância para a saúde pública, onde a gente vai diminuir muito o caso de doenças trazidas por esse infesto aí que existe de esgotos nas ruas, né, sem saneamento básico. Isso é uma coisa que vai trazer saúde para a população e menos gastos para a saúde pública, onde a gente pode pegar esse dinheiro que vai sobrar e ser colocado em outros lugares, né? Então a gente às vezes fica pensando por que deputados votaram contra, né? Deputados pernambucanos, como João Campos, a Marília Reis, que se diz tão socialista, tão defensor do povo, votar contra o marco do saneamento básico, que isso aí é de grande importância para o povo brasileiro. David, você como engenheiro ambiental, fala um pouquinho aí para a gente dos benefícios. Antes da gente entrar nos detalhes, se apresenta, né? O que você faz? E depois a gente entra exatamente na questão do saneamento básico. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus. E segundo aqui a Gorete Menezes, a apresentadora do nosso podcast. E ao meu amigo Marcos Delano, que está aqui também abrilhantando a noite com trocas de informações importantes. Bom, eu sou o professor Davidson Souza, sou engenheiro agrícola e ambiental, engenheiro de segurança, especialista em meio ambiente e sustentabilidade, mestre e pesquisador da área de engenharia. Bom, uma coisa que eu acho importante falarmos, a princípio, é entender de fato o que é que significa o termo saneamento. Quando a gente fala em sanear, o que é que vem a ser algo são? Saneamento, na verdade, tem tudo a ver com cura, tem tudo a ver com ambiente limpo. Na verdade, eu costumo falar para os meus alunos que o correto seríamos falarmos de saneamento ambiental, que saneamento e meio ambiente é basicamente uma coisa só. E quando falamos de saneamento, estamos falando de 4 coisas: água, esgoto, resíduos sólidos, que são os famosos lixos, e drenagem. O que eu não consigo entender é que, como um fator tão importante feito o saneamento, ainda está sendo discutido quando isso é fundamental para a vida. Para que a gente tenha uma ideia, uma das primeiras epidemias que tivemos foi no século XIV, que foi a peste negra, que foi devido à falta de saneamento. Hoje temos muitas doenças de veiculação hídrica, como diarreia, cólera, porque simplesmente... Dengue. Lógico. Simplesmente porque as pessoas não se preocupam com a qualidade do saneamento, com a qualidade de vida das pessoas. Então, na verdade, não é um saneamento básico. O saneamento é básico. Na verdade, é um saneamento ambiental. Quando você não cuida do saneamento, consequentemente, você também terá problemas de educação, economia e problemas sociais. Saneamento é base, entende?
Agora você vê o saneamento básico, muitos políticos falam que a água vai ficar mais cara, que eles fazem um distúrbio na população, que a água ela vai ficar mais cara, que isso vai ficar. Quer dizer, eles não passam a informação real. A informação real é que vai trazer mais saúde, mais benefício para a sociedade, mais qualidade de vida, mas eles negam isso. Por quê? Porque hoje a gente vê que os tratamentos são feitos pelos estados, né? Pelos estados, pelos municípios. Não tem nenhuma empresa privada que trabalhe diante disso aí. A empresa é estadual. É estadual. E o que é que acontece? A Compesa, a Companhia Pernambucana Então, de Saneamento. eles não têm concorrentes. Então, hoje, se a gente olhar para a Compesa, ela é um cabide de emprego. O político, ele bota quem ele quer, ele tira quem ele quer. Se eu estou no poder, eu sou um político, eu vou lá, coloco quem eu quiser lá dentro. E vai da maneira que eu quero. E mesmo sem entender do assunto, quer saber que dá emprego, né? É que dá emprego que o cara está lá. Que o cara é um coletor de votos. E vai usar aquela máquina do governo público para coletar votos. Angariando voto. A população achando que ele está fazendo ali um favor, ele está fazendo a obrigação dele. Você vai para a Compesa, você tem a obrigação de mandar água para o povo. Onde a gente vê que quando chega a época de campanha política, eles cortam a água do povo. Na minha cidade, Caruaru mesmo, a gente vê, chegou a época da campanha municipal, as águas foram cortadas. Aí está o pessoal pedindo carro-pipa a candidatos a vereadores. E gente que trabalhava na Compesa, que estava afastado para correr o pleito eleitoral, mandando caminhão-pipas. Quer dizer, comprando voto com água. É um absurdo. E a gente vê que isso aí está totalmente errado. Aí o que eles não querem é que isso acabe. Porque se entre empresas privadas, cada um vai vender o seu produto, vai ter a concorrência, né? Vai ofertar o melhor preço, você vai ter a escolha para querer qual é a empresa que você quer. Então eles não querem que nada disso aconteça. Querem que fique desse mesmo jeito. Fique o cabresto do voto, fique o povo num curral e que esse curral nunca se desmanche. E eu fico assim indignado que são políticos socialistas, comunistas, que dizem que defendem o povo. Onde é que eles defendem o povo? O que fica claro, tirando o principal, a base, né? Que é a água, né? Verdade. O que fica claro, na verdade, é que o saneamento nunca foi pelo povo, sempre foi um jogo político. Delano soltou aqui um dado muito importante. O Brasil tem aproximadamente um pouco mais de 200 milhões de pessoas e 100 milhões não tem direito, não tem acesso ao saneamento básico. Ou seja, estamos falando da metade da população brasileira. Isso é um descaso. E aqui em Pernambuco, qual é o percentual? Bom, hoje aqui, como a senhora falou, temos a Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento. A Compesa hoje atende boa parte do estado, dos 184 municípios, mas ainda assim, existem municípios que eu particularmente tive a curiosidade, o prazer de visitar, até por questões técnicas e profissionais, que parece cena de filme, sabe? Você não encontra água de qualidade, esgoto jogado no meio da rua. E quando a gente fala em saneamento básico, estamos falando também no fechamento de lixões. Ainda existem muitas cidades aqui em Pernambuco que têm lixões a céu aberto. Também considerado um crime ambiental. Crime contra a poluição. Isso faz parte, lixão aberto, faz parte do saneamento? Sim, como eu falei anteriormente, o saneamento básico ele é dividido em 4 pontos principais: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. No critério resíduos sólidos é onde entram os lixões, que de fato a lei, na verdade a Lei Federal 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é totalmente contra o lixão, já que sabemos que é um crime. O que a lei autoriza são aterros sanitários. Estes existem profissionais, técnicos, engenheiros qualificados para tratar e destinar corretamente os nossos resíduos. Coisa que ainda é, infelizmente, em Pernambuco... No caso, fazer uma reciclagem. Temos aproximadamente 20 aterros sanitários aqui no estado de Pernambuco. Não é suficiente. Não é suficiente. Existem muitas cidades que ainda destinam incorretamente... Fica céu aberto. Perfeito. Consequentemente causando doenças de veiculação hídrica e outros tipos de doenças. Aí você vê, a gente não vê ninguém desses políticos na esquerda que estão no poder reclamar ou chegar lá para querer punir
que a maioria são prefeituras de cidade pequena. Quanto mais a cidade é pequena, mais lixões a céu aberto tem. Eu ando pelas cidades aí, a gente vê. Às vezes, quando a gente passa por uma cidade, que a gente vê um monte de urubu, a gente já sabe que ali é o lixão. Ali é onde é que está o lixão. E você vê muita gente sobrevive do lixão como? Catando recicláveis. Quer dizer, cadê a saúde pública? Cadê o governo? É omisso a tudo isso. É um governo que não está nem aí para o pobre, mas usa o pobre como massa de manobra. Massa de manobra jogando o pobre contra políticos que pensam diferente, que querem realmente a saúde daquele cidadão ali. E como eu falei, a questão de saneamento básico, saneamento ambiental, não necessariamente é uma questão de apenas saúde, é uma questão social e econômica também. Então eu fico me perguntando o que é que acontecerá com vários e vários catadores de lixo que tiram seu sustento do lixão. O que é que vai acontecer com eles com o fechamento do lixão? É fato que temos que fechar o lixão. O lixão de fato é um crime, é uma poluição ambiental muito forte, mas cabe ao governo, em tese, a prefeitura deve cuidar do saneamento, cabe ao governo cuidar dessas pessoas que trabalham em lixão e trazer trabalhos dignos. Afinal de contas, a própria ONU criou a Agenda 2030, que nessa Agenda 2030 temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e um deles é acabar com a pobreza, ter a questão do consumo sustentável e auxiliar o saneamento básico. Mas, Davidson, eu tenho outra visão, né? Essas empresas privadas que vão vir para substituir essas empresas hoje que não são, que são empresas estaduais, vai ter trabalho para o pessoal, que é a coleta de lixo. Aqueles lixões que o caminhão despeja, tem aquela esteira, onde vai ter a separação de lixo ali, que vai ser voltado para a indústria, para se refazer produtos, onde a gente tem o alumínio, o plástico, o cobre, diversas coisas que vão para o lixo, que voltam. E tem outros ali que se transformam em adubo. Quer dizer, se essa empresa privada, ela vai trabalhar em prol de pegar aquele resíduo ali e retransformar ele de volta, para que não agrida tanto a natureza, mas que aquilo ali fique num círculo. Né? Bom, quem está aqui, dá um tentinho, deixar um abraço aqui, todo mundo dando boa noite para vocês, o pessoal do Aliança para Pernambuco, tem o Santiago, tem o Jairo, tem a Roberta Luna, a doutora Roberta, e outras pessoas aqui dando boa noite para a gente. Houve realmente um probleminha no início, tá certo? Mas, graças a Deus, já começamos, já consertamos, e na próxima semana isso será. Prometemos a vocês que a próxima semana isso não vai acontecer, e vai sair tudo certinho, não vai ter erro nenhum. Promessa é dívida. Bom, voltando à questão dos aterros sanitários, já temos aterros sanitários privados aqui no estado de Pernambuco e funcionam muito bem, por sinal. Trabalham com questão de compostagem, que é justamente a transformação dos resíduos sólidos em adubo. Mas vale ressaltar que saneamento ambiental, que o resíduo sólido é apenas uma parte do saneamento ambiental. Na verdade, queremos falar de água e esgoto. Isso é extremamente complicado para a população, porque o esgoto não tratado, além de ocasionar doenças, trazer doença para a população, também vai interferir na qualidade de vida das crianças. Como elas vão estudar se elas não têm um bom saneamento em casa? Saúde. Boa saúde. Né? Como vão render nos estudos? Como esses vão se tornar cidadãos e contribuir para a economia? Quanto é importante uma água e um saneamento, um escoamento dessa água em uma casa, né? É essencial na vida do ser humano, né? E a gente vê aí que muita gente, lá onde eu moro no interior, anda quilômetros para pegar um balde d'água. Ainda nós estamos no século XX e ainda passa por isso. Onde isso aí a própria Compesa podia ter feito uma extensão do seu abastecimento e ter mandado água para o pessoal, mas não faz. Eles preferem deixar porque o punho é político. O punho é político. O social, eles não querem fazer. Não interessa. O não social interessa. Não interessa. Eles querem fazer o punho político. Querem que a coisa, o defeito, para render, para quando for nas próximas eleições,
ganhar em cima daquele de O novo. doente. Como era a questão da falta d'água que o nosso presidente Bolsonaro Isso. consertou com o Rio São Francisco, né? Que Perfeito. começou e não terminou. A né? gente vê, né? Isso tudo já vai... O governo federal mandou dinheiro para o governo estadual, para que a obra, quando terminasse lá, chegasse aqui. Aí o que é que acontece? Aí o governo, de vez de começar de lá para cá, porque já ia beneficiando várias cidades, né, são muitos municípios que hoje podiam estar com água. Aí o que é que ele faz? Ele sai daqui para lá, para desencontrar. Como quem diz, não, o governo Bolsonaro vai acabar em 2022 e a obra não vai ser concluída, porque eu não quero que O conclua a obra. objetivo deles, da esquerda e de todo esse pessoal, é atrapalhar. Eu não digo nem atrapalhar o governo Bolsonaro, estão atrapalhando a população, estão prejudicando todos aqueles que mais necessitam. E é incrível como vocês não percebem. Aqueles que mais necessitam, que têm a renda mais baixa, não percebem isso. Cai na conversa dos fake news da própria esquerda que solta. Eu quero falar aqui um pouquinho, que vocês me falem do marco do saneamento, né? Que foi uma lei que o presidente, um projeto, e o pessoal da esquerda, a maioria, não concordou com esse marco do saneamento, justamente para melhorar o saneamento para todo o Brasil, para todos os estados, não é isso? Eu tenho aqui um pouco dos senadores que foram contra, né? O Jacques Wagner, da Bahia, o Sérgio Petenção, do Acre. Vamos ficar em Pernambuco. Pernambuco, Humberto Costa foi contra. Costa. Humberto Costa foi um que ele não queria que isso fosse aprovado de maneira alguma. A gente vê que uma pessoa que se diz que é socialista, que não quer o progresso do povo, não quer a qualidade de vida para o povo. Ele tem saneamento, acho que quando ele mora não tem esgoto e não falta água. Eu tenho certeza disso. Mas ele não queria que o resto tivesse, que vivesse ainda na pobreza, se humilhando a ele, né? A eles onde eles andam. Eles andam só andam na pobreza quando querem agariar voto. Mas passou a eleição, nem lá eles vão. E vamos lembrar, Delano, que onde falta água, a gente não está falando de interiores do estado de Pernambuco. Na própria capital existem bairros que têm grandes problemas com água, o que na verdade não faz sentido para um país feito Brasil. O Brasil criou uma política, na verdade a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433 de 97, que institui de quem é a água, o domínio da água. Na verdade temos grandes bacias hidrográficas. É uma vergonha para o mundo, o país feito Brasil, ter problema com saneamento e água. O que prova, mais uma vez, que é uma questão política. É a questão política que traz muito dinheiro e traz muito voto. E o objetivo é não deixar o presidente Bolsonaro fazer as obras. Eles querem descredibilizar Eles ele não totalmente. querem saber se o povo está sendo prejudicado, não. Eles querem saber que não vai fazer o que o presidente Jair Bolsonaro quer. Que ele gostaria de fazer para melhorar a vida do povo. O objetivo deles é prejudicar, é não dar andamento. A né? obra foi, eu não sei se foi 900 milhões para o governo do estado de Pernambuco, e agora está faltando um trecho dela e eles querem mais dinheiro. Quer dizer, haja dinheiro para a Compesa e nunca termina as obras, e haja dinheiro. Está igual o Covid. Morre gente, aí eu quero dinheiro, está dessa forma. E a gente vê que quem é prejudicado é o próprio povo fica impedido. Às vezes o cara trabalha, tem que comprar um caminhão-pipa, que ele gera de R$150 a 300, depende da localidade. Um absurdo. E depende da água também, da qualidade da água. Quer dizer, você ter sua água lá na sua casa, você tem que comprar um caminhão para poder despejar lá. E você tem que fazer uma cisterna. Você tem um gasto enorme para fazer uma cisterna, para poder armazenar aquela água. E aquela água tem que ser água potável. E você fica na mão aí, você podendo ter água na torneira, um direito seu. E outro fator que eu vou lhe dizer. Toda conta d'água, ela chega o esgoto. Porque o esgoto, a água que a gente usa, ela tinha que ser tratada para ser jogada nos balanciais. Não é isso? E o que é que acontece? Nunca foi tratada essas águas. Nunca. Cadê o Ministério Público? Que nunca resolveu isso aí. A Compesa, ela joga água aí de esgoto in natura em todo lugar. A gente vê o rio Capibaribe, a gente vê o rio Ipujuca lá em Caruaru, um rio podre, um rio que podia ser usado, a água dele, para
para ser usada para dar animais, para fazer outro tipo de coisa, e a água é poluída, só fede a fezes. Fezes e os esgotos a céu aberto, derramando dentro do rio. Ô Delano, na verdade, as resoluções ambientais são claras. Depois que a água sai das nossas casas, obrigatoriamente deve-se passar por uma estação de tratamento de esgoto. Só assim, após tratado, é que ela deve ir para um manancial. E não é qualquer manancial. Existem leis que dizem que existem corpos hídricos classificados como classes especiais, que nem mesmo depois de tratado pode ir para esses mananciais. O problema é que em Pernambuco isso não é respeitado. Existem praias, rios, que se tomarmos banho aqui é capaz de sairmos com impige, com alguma doença de pele, porque está contaminado. Mas com esse marco do saneamento, isso aí vai acabar, porque as empresas privadas, se elas descumprirem isso aí, elas vão ser multadas. Elas vão ter que, ou você, porque o que é público não funciona no país da gente. Me diga um órgão público que não funciona. A CELP, quando ela foi privatizada, ela melhorou o abastecimento elétrico e ela faz investimentos para que a energia chegue na casa da gente e vá onde não tem energia. E a Compesa, a gente vê que não tem investimentos para fazer isso aí. Despoluir a água para jogar no rio, ela joga in natura, não está nem aí. Tem canto que a água não vai, não tem um cano, mas não chega. E você vai cobrar de quem? Você vai cobrar do Estado? Quem é que ganha para o Estado? Eu quero ver a pessoa que vai ganhar para o Estado. Chega lá no Estado, você cobra, entra com a ação na justiça, você morre, seus filhos morrem, você não recebe. Deixa eu dar uma dica aqui para o pessoal que está nos assistindo, que eu vou dizer o nome da pessoa, da personalidade que vai para Berlinda hoje. Eu quero ver se vocês vão adivinhar. Escreve aí, tá certo? Eu vou dizer quem é que vai para Berlinda hoje. Tá aqui, ó, a foto dele, tá certo? Ou dela. Eu vou dizer o nome dele ou dela. Vê se vocês vão adivinhar. Peugeot Peão, Pecam Pepós. Quem é que vai para Berlinda? Vê aí se vocês adivinham quem é e coloca aí. Foi uma pessoa, um deputado federal, que foi contra o marco do saneamento. E não só ele, nós temos aqui, me permite ler aqui, outros deputados federais que foram contra, que vale a pena a gente saber quem é para nas próximas eleições não reeleger esse povo. Como sempre, aquela turminha do mal, né? Carlos Veras, ele foi contra. Fernando Rodolfo, ele disse não. Gonzaga Patriota, do PSB. João Campos, Renildo Calheiros e Túlio Gadelha. Túlio Gadelha veio aqui da nossa primeira live. Não sei se vocês assistiram, eu trouxe o Túlio Gadelha aqui. Ele estava na Berlinda, né? O nosso segunda pessoa que estava na Berlinda, por coincidência, foi também um que foi contra o marco. Mas você faltou uma, Marília Reis. Não coloquei, né? Ela também foi contra. Ela votou contra. Ela, o João Campos... Na informação que eu peguei, a Bonitinha foi contra também, a Marília Reis. Marília Reis foi contra também. Então, vejam bem, para vocês não votarem mais nessa turminha aí. E me digam aí, por favor, quem é o próximo da Berlinda? Comenta aí. Eu falei na linguagem do P para vocês. Eu gostaria de saber, na verdade, sobre a questão do saneamento, por que será, Delano, que o pessoal votou contra o novo marco de saneamento? Uma coisa que ia resolver porque muitos problemas para o pernambucano. Eu estou falando aqui a nível de pernambucano, né? Eu quero falar aqui para os pernambucanos, mas é de um modo geral para o brasileiro. Então ia resolver quanta gente precisando, quantas pessoas iam deixar de ir para o SUS, né? Que não ia para a UPA, porque muitas dessas doenças da UPA é por conta de água suja, de não ter um saneamento, né? Então, ia melhorar, sim, podemos 80%, 90%. Até quantificarmos, Gorete, que a cada R$1 que deixamos de investir na saúde pública, na verdade, vamos estar gastando 8 a 10 reais depois com a doença da população. E quando a gente está falando mais uma vez sobre a questão do saneamento, estamos apenas falando de água, mas temos a questão também da drenagem. Começamos falando sobre resíduos sólidos,
sobre água, falamos um pouco sobre esgoto, mas a drenagem também, principalmente na capital de Pernambuco, Recife. Tem lugares que quando chove, alaga facilmente, e o transtorno que isso causa para a vida do pernambucano. Aí você vê, você falou agora a drenagem. A drenagem, ela vem a água, ela acaba com a pista, a BR, o asfalto. Isso aí gera prejuízo para os donos de carro, prejuízo para que você chegue em casa, você tem um atraso, tem um acidente, tem uma roda estourada, um pneu estourado. Quer dizer, veja o prejuízo que a drenagem das águas faz. E a gente vê que existe cidades, feito Recife mesmo, que não existe drenagem nenhuma, não tem projeto para drenagem. Recife, choveu, você tem que parar seu carro onde tiver, descer do carro, correr para um lugar seguro e deixar a água fazer o que quer com seu carro. Não existe drenagem. Me diga uma coisa, professor. Aqueles bueiros, ele falou em carro agora passando. Eu tenho tanta raiva desses bueiros, que o carro é só um pouco. E por quê? Que tem, às vezes, um juntinho do outro. Isso é de saneamento, é? Sim, aqueles buracos que ficam assim, e não fica no nível da rua, fica uns buracos e o carro cai. Logo em seguida tem outro. Tem uns que são bem pertinho um do outro. Por que não tem uma coisa certa? Me explica isso aí pra gente, porque é uma curiosidade que eu tenho. Na verdade, isso é a questão de sistema de esgotamento sanitário. Na verdade, todo bueiro, ele deve ser acompanhado por um profissional de engenharia, ver quais são os gases que temos lá. Inclusive, falaram um tempo desses que havia indícios da Covid-19 no próprio bueiro, onde encontramos gás metano. Mas em relação ao distanciamento, existem normas da ABNT, da ANBR, que falam mais ou menos sobre isso. Mas no caso de Pernambuco, como somos 3 pernambucanos, eu posso falar que muitas vezes aqui são questões de obras mal feitas. Quantos carros eu não já vi, eu mesmo vi nas ruas, passando por um bueiro, e de repente o bueiro estava sem tampa, e a pessoa teve um grande prejuízo. Aí você vê, eu sou curioso, né? Aí eu fui olhar lá nos Estados Unidos como é que faz um reparo no asfalto. Eles pegam aquela tampa, quando ela falou agora, aí me veio aqui uma luz, que eles botam tanto asfalto que vai ficando o bueiro embaixo e o asfalto em cima e faz um buraco. Nos Estados Unidos, o que os americanos fazem? Eles vão lá, cortam aquele pedaço, vai medir para que tamanho vai a tampa do bueiro, eles colocam uma parte lá, uma estrutura de ferro metálica, depois eles botam a tampa e botam uma régua para saber se realmente ficou no nível da rua, para poder dizer que o serviço está pronto. Olha a preocupação, né? A preocupação, porque você vê, vai um entregador de iFood, que eles são um pouco apressados demais, né? E não olham, cai no buraco daquele e termina morrendo, se acidentando. Porque a prefeitura, ela é responsável por aquilo ali. E ela não tem responsabilidade nenhuma. As empresas que eles contratam fazem de todo jeito. E a gente, que paga nossos impostos, que pagamos nosso IPVA do carro, a gente tem que engolir aquilo ali calado. A gente não pode reclamar a quem? Mas não tem uma lei que você vai tirar foto do pneu. Daqui que você vai receber. Você... É um transtorno tão grande. Você vai para tribunal, volta para tribunal. A gente tem os vereadores e os deputados estaduais que deviam ver nas estradas estaduais, eles deviam brigar para fazer esse esgotamento da água. E nas estradas municipais, os vereadores. Mas a gente vê que todos eles estão dormindo, não acordaram ainda. O povo acordou, o povo está tendo noção das coisas, o povo está se politizando. Eles têm que tomar cuidado, porque cada dia vai ficando mais séria a coisa. Porque eles não podem pensar que vai ser do jeito que era, não. Hoje a gente tem uma grande arma que se chama internet e os iPhones que a gente anda com eles, que serve para a gente gravar tudo naquele momento. Então eles têm que ter cuidado, porque a gente estamos de olho. Eu nunca pensei em estar fazendo movimento político. Eu não sou político, não quero ser político, não tenho vontade de ser político, mas eu tenho vontade de brigar pelos meus direitos. Tem gente que diz, eita, tu vai ser vereador, eita, tu vai ser candidato. Eu não quero, não penso em ser nada, mas eu penso em brigar pelos meus direitos. E sempre está mostrando que eu estou ali, estou ciente dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Porque quando a gente não briga, a gente é omisso.
tudo acontece. Então a gente tem que parar dessa omissão, tem que ir para a rua, tem que brigar e tem que fazer valer o nosso direito. Se a gente não fazer valer o nosso direito, quem vai? A gente vai ficar sem direito nenhum. Na verdade, Delano, essa nossa conversa me lembrou, inclusive quando eu era criança, assistia filmes na televisão, que sempre em filmes americanos acontecia algum acidente, por exemplo, Os Caça-Fantasmas, que é um filme clássico, que quando as pessoas iam para o esgoto lá embaixo, o esgoto era limpo, sabe? E não é que o esgoto ele é limpo. O que acontece é que aqui no Brasil, em qualquer cidade, temos um sistema de captação de água pluvial. A gente não pode confundir com fluvial, que vem de chuva, vem de rios. Água pluvial, na verdade, os canais pluviais que temos na cidade, eles devem ser utilizados para a captação de água da chuva. E quando a água da chuva bate nas estradas, no material betuminoso, essa água fica contaminada. O tratamento em si é relativamente simples. Mas o que é que acontece? Hoje, vou falar da Avenida Agamenon Magalhães, que é uma das principais da cidade do Recife. Você anda naquela avenida e olha o canal está totalmente imundo. E eu já ouvi relatos de amigos e professores que dizem que, lógico, tem muito a ver com a questão da educação ambiental. As pessoas, em geral, não têm o costume de cuidar do meio ambiente, mas eu já vi por critérios políticos, questões políticas. Olha, vamos prejudicar o meio ambiente, vamos jogar coisa aqui nesse canal, vamos entupir o canal. E ali encontramos ratos, encontramos, enfim, vários animais. E ali, na verdade, é um lugar aberto para a doença, numa das avenidas principais de Recife. Aquele canal que você falou agora ali, né? Do Joana Bezerra, que é o que fica bem no centro, né? Ele é feito para receber esses dejetos mesmo? Não, os canais que temos aqui são para a captação de água pluvial, ou seja, é para drenar a água da chuva. E a gente vê esses dejetos caindo no canal, não é dos prédios, não é do... Tem, e é justamente essa questão do saneamento. Existem muitas coisas irregulares aqui. Justamente a penalidade que se fosse uma empresa privada ia sofrer. Como ela é nível estadual, ela não sofre a penalidade. Porque aquela taxazinha que tem lá na conta de água e esgoto é para ele voltar limpo. Ou um pouco despoluído, né? Porque poluída ela vai um pouco despoluída. E a Compes, ela cobra você... Mas não faz o serviço. Cobra sem fazer. Eu moro num prédio e lá você gasta tanto de água. O que você paga de esgoto é 2 vezes o tanto da água. É o dobro do que você consumiu de água. E para ter esse serviço podre, nojento, que não resolve a situação do povo. Eu né? não sei, professor, mas lá em Caruaru existe condomínios de luxo que eles estão tratando da sua própria água. Eu não sei se tem diminuição nesse valor da Compes ou eles não são isentos de não pagar. Porque eles fizeram estações de tratamento justamente para tratar a água. Condomínio de luxo. Eles não deixam. Até o próprio Shopping Caruaru fez isso. Existe lá o sistema para fazer o tratamento da água para que a água volte. Mas ela não volta do jeito que ela sai de lá. Aí essa água naturalmente deve ser usada só apenas para eles usam descarga, né? Eles usam para descarga, eles usam para limpeza. Para limpeza e para aguar as plantas, né? É possível. Existem, inclusive, sistemas de captação de água pluvial que eles usam só para isso. Existe até um tratamento bem simples, sabe? Que as pessoas na própria casa podem utilizar. É como eu falei, o Brasil é um país rico, riquíssimo em recursos hídricos. O problema é que recursos hídricos, saneamento, tudo virou uma questão política. E quando falamos de política, o problema é a administração. Vamos logo direto. O problema é a administração, que os administradores que a gente tem são fracos. Porque a gente vê na política da gente, hoje a gente vê famílias. A gente vê a família do Eduardo Campos aí, que já vem, que é uma dissidência do Arraiz. Aí hoje a própria família, ela briga pelo poder dentro do Estado. E quer dizer, a gente só vai ficar na mão de famílias. Famílias. Quer dizer, a gente não vê ninguém entrar novo na política. Né? Agora o governo do estado de Pernambuco ele é movido pela família Arraiz hoje, que tomou conta. Era Jarbas Vasconcelos, Jarbas saiu de cena, não volta mais nunca. Mas hoje a gente tem a família Arraiz aí brigando. Então, como é que a gente vai mudar isso aí? O povo é que tem que ter a consciência de mudar. A gente tem que ver o político que quer o bem para o povo, realmente,
que tem a boa vontade de trabalhar pelo povo e colocar lá. Não adianta colocar os mesmos. Tem uma pergunta para você, viu, professor? A gente quer dar o alô aqui novamente para Santiago, Roberta, João Pedro de Araçoiaba, Felipe Medeiros, meu sobrinho, um abração para você, meu filho. Luan de Araçoiaba, Severino Afonso, um abraço. Angelita do Ibura. E aqui do chat, a Gianine, do Aliança para Pernambuco, ela faz uma pergunta que eu acho que é para você. Mas se você tiver alguma ideia, você também fala. Vamos lá. Que propostas vocês têm passível de ser executadas na área do saneamento básico? Bom, boa noite, Janine. Janine, ela faz parte também do Departamento de Meio Ambiente, departamento ao qual hoje eu coordeno no Movimento Aliança Pernambuco. É uma pergunta extremamente interessante. Acredito que uma das coisas fundamentais que temos aqui, uma arma muito forte, é a educação ambiental. A educação ambiental ela foi criada no Brasil, a Política Nacional de Educação Ambiental, uma lei federal, salvo engano, ela foi criada em 99. E em Pernambuco, a Política Estadual de Educação Ambiental foi criada em 2019, 20 anos após a criação da Política Nacional. Isso mostra que, de fato, o Estado estava bem atrasado em relação ao país. E falando do país, coisa que poucas pessoas sabem, na própria Constituição Federal, no artigo 225, diz que todo cidadão tem direito a usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando os governantes não tratam do saneamento, na verdade estão ferindo a Constituição. Uma vez que você não está ligando para o saneamento, está tratando isso como uma questão política, na verdade você está faltando com respeito à vida, com respeito ao meio ambiente, consequentemente com todos nós, cidadãos. Uma das ideias que podemos utilizar no saneamento ambiental, a coleta seletiva. Coleta seletiva, isso é muito importante. Quando falamos de coleta seletiva, entendemos que é um trabalho de formiguinha. É de formiguinha. Tem que ser porque não vem o carro do lixo quando vem pegar, mistura tudo. Você separa em casa, eu tenho o trabalho de separar em casa, tudo direitinho. Aí dou aqui pro zelador. O zelador ainda bota lá embaixo. Mas quando bota no lixo, bota lá fora, o cara do lixo passa e joga tudo lá dentro. Quer dizer, a gente se sente que não está adiantando de nada o que a gente está fazendo. A gente quer fazer, mas não... Perfeito, é um trabalho em vão, na verdade. É verdade. Então, na verdade... Desestimula. Muito. Principalmente os funcionários de prefeitura, governo, eles deveriam ser os mais qualificados e entender a importância da coleta seletiva para a esfera econômica, social e ambiental. E, na verdade, Pernambuco é o estado que eu nasci, que eu amo, mas eu não posso mentir. Infelizmente, estamos mega atrasados em questão de saneamento. E a saída passiva que ela pergunta aqui seria qual? Bom, qual a proposta que você dá? Uma das propostas coleta seletiva. Seria investir em coleta seletiva. Outra proposta seria investirmos em educação ambiental em todos os níveis. E isso está descrito desde 99 na nossa Política Nacional de Educação Ambiental. A educação ambiental deveria ser matéria obrigatória nas escolas para crianças, universitários também. Eu imagino, Gorete, que quando a gente trabalha isso na criança, vai se tornar um adulto mais forte. Eu tenho até uma história que é um pouco engraçada. Eu sou tio, na verdade eu tenho apenas um sobrinho. E uma vez estávamos voltando da escola, eu, meu sobrinho e minha mãe. Logicamente minha mãe sabe que eu sou engenheiro ambiental, sou mestre, doutorando, enfim. E minha mãe, sem querer, deixou cair um pedaço de papel no chão. Eita. Aí chegou meu sobrinho, vovó, a senhora não pode fazer isso, porque minha tia da escola disse que é errado. Oi. Aí minha mãe pegou e disse, muito obrigado, meu filho. E eu olhei para a cara da minha mãe e disse, mãe, eu sou engenheiro ambiental. Ele falou isso há 10 anos, a senhora nunca escuta, mas quando é meu sobrinho, seu neto, para você ver a importância da educação ambiental desde a base para as crianças. Isso é uma arma muito forte. Agora você vê também, a política pública ela podia fazer uma campanha voltada para coleta seletiva em prédios, em condomínios, onde haveria separação do lixo, né? O marco do saneamento, ele vem, mas ele vem de forma gradual e vai ser para 10 anos. Né? Podia a gente, com os nossos políticos, adiantar isso aí, que isso aí não chegasse a 10, chegasse a 5,
e a gente poder fazer campanhas de coleta de lixo, separação do lixo, dos sólidos, nos prédios, condomínios. Isso aí seria uma coisa que seria até rentável, né? O que me preocupa, Delano, é... Bom, nessa nossa conversa fica claro que saneamento é vida. Então o lixo, quando não é tratado, não é destinado de maneira correta, vai gerar doença, consequentemente morte. A água e o esgoto, quando não é tratado, a mesma coisa. Doença de veiculação hídrica, morte. Atingindo a morte, vai atingir também questões sociais, vai atingir a economia, educação. Então, se de fato já sabemos que a falta do saneamento traz um mal tão grande, mas tão grande a tal ponto de trazer morte, miséria, pobreza para o país, e temos essa ideia do novo marco do saneamento, que seria um grande avanço, e diga-se de passagem, esse avanço chegou agora em 2020, quando na verdade já poderíamos estar muito mais avançados se todos focassem menos na política e de fato na vida do brasileiro. Como é que não estaríamos agora? Será que algumas doenças ainda existiriam aqui no Brasil se o saneamento já tivesse sido, se o novo marco do saneamento já poderia existir, mas bem menos, né? A gente vê o seguinte, né? Existe uma política que fala das queimadas do Amazonas. Será que as queimadas são mais importantes do que o saneamento básico? Quem é o filtro realmente do ar são os oceanos. E será que eles não estão sendo poluídos com esses esgotos? Delano, desculpa interromper, eu até tenho uma história a falar sobre isso, que quando apareceu as queimadas, né, na Amazônia, o pessoal, meu Deus, estão acabando com o mundo, com o Brasil. Eu tive um colega que falou isso, eu disse, vem cá, tu cuida do lixo da tua casa? Como é que está a situação da coleta seletiva na tua casa? E a educação ambiental lá? Não, professor Deison, é porque o Amazonas é o pulmão do mundo. Eu disse, você está muito desinformado. E esse é um problema também na política. Existe muita fake news. Na verdade, mas a maior só, parte do oxigênio do mundo vem dos oceanos. Cortando você um pouquinho da escola, onde eu estudava, se dizia que era o pulmão do mundo. Né? Dizia Amazonas era o pulmão do mundo. Lá em 1990. E até tem uma música de Roberto Carlos que dizia, né? Que o Amazonas é o pulmão do mundo. Mas sendo que não é. Não tem nada a ver. E as pessoas ficam se comovendo com queimadas que foram provocadas lá. E esquece do mais importante, que é o saneamento básico. O marco sanitário, ele veio para fazer uma evolução no país da gente. E uma evolução que vai trazer um grande benefício à sociedade em si, onde vai trazer saúde, onde a gente tinha que ter educadores educando crianças para não cometer, para não querer poluir rios, praias, que é o verdadeiro pulmão do mundo, né? Perfeito. E educadores, verdadeiros educadores. Mas nas escolas, antigamente, ensinava que era a Amazônia, que era o pulmão do mundo. Mas esse lance de dizer Errado, que né? Era errado, professores né? esquerdistas querendo confundir a cabeça, né? na verdade, o que é que acontece? Boa parte dos oxigênios que são produzidos nas florestas amazônicas é consumido lá mesmo, porque tem animais, as próprias árvores com a questão de troca de gás carbônico e oxigênio, realização de fotossíntese. Um negócio muito mais importante é realmente o saneamento, porque se você joga o esgoto diretamente nos rios, o que é que vai acontecer com rios, com os mares? A gente vai estar atrapalhando a atividade biótica, né? O ecossistema marinho. Consequentemente, vai diminuir a quantidade de oxigênio que vem para a atmosfera. Diminuindo a quantidade de oxigênio, vem também problemas com mudanças climáticas, que é algo muito sério. O bicho está pegando no meio ambiente e o pessoal não está nem aí. Então veja quão importante de fato termos um saneamento. Aí ficam jogando que as mudanças climáticas é as queimadas na Amazônia. Né? Isso é tudo fake qual a news. previsão para a gente estar, vamos dizer assim, 90% de saneamento aqui em Pernambuco? Qual a previsão? Bom, o que eu posso falar hoje... Eu sei que se depender do nosso querido, amado governador, vai ser lá para 2050. Eu não tenho mais ou menos como vai funcionar, mas eu penso assim, que a verba vai ser federal, não vai ser mais só do Estado, né? A verba vai ser federal e vai ser fiscalizada também pelo governo federal, né? Junto com
o governo estadual e as prefeituras. Já que estamos falando em questões sanitárias, existe o profissional da engenharia sanitarista, normalmente somos nós, os engenheiros ambientais, mas a questão sanitária, mais uma vez, vou enfatizar, tem a ver com a economia, com o social. Existem educadores sanitaristas, existem médicos sanitaristas. Então, se você quer fechar um lixão, por exemplo, os sanitaristas ou o governo tem a obrigação, pelo menos moral, de pensar em criar empregos dignos para aqueles catadores de lixo, para pessoas que tiravam a sua renda diretamente do lixão. Então, uma pergunta que eu faço para todos nós: e o que será da vida deles? Será que a vida desses catadores de lixo importa menos que a de governantes no Brasil? São seres humanos iguais. Perante a Constituição, também tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e tem direito ao emprego digno. O que é que será da vida deles? Deixa essa pergunta aí no ar. Eu quero aqui... Vou contar um negócio. Você sabe quem é o Nilda? Você sabe quem é o Nilda do Aliança do Pernambuco? Acho que eu sei. Acho que eu Uma conheço. guerreira. Falou para ir para a rua, para lutar. Hoje é o aniversário de Anilda. Vamos dar os parabéns para a Anilda. Parabéns, Anilda. Deus te abençoe e te dê cada vez mais sabedoria e coragem, viu, amiga? Estamos juntas. Tem aqui também O a... Aliança, ele não é uma família, ele não é um grupo, não. Ele é uma família, né? Verdade. O Aliança é uma família. Renata Uchoa, um abraço para ti, Renata. Delta Luna, Amanda, tá pedindo para a gente dar os parabéns para Anilda, mas já demos aqui. Rosália Menezes. Rosália Menezes está dizendo aqui que faz seleção de lixo. Parabéns, Rosália. Minha irmã, hein? Muito bom. Te amo, hein? Quem mais aqui? Agora, Rosália, peça para mais pessoas fazerem, né? Vamos levar essa ideia à frente. Mas é como ela disse aqui, o que eu faço, que todos nós fazemos. A gente faz a coleta, seleção de lixo em casa, na nossa casa, mas o carro do lixo vai e revira tudo. Uma vez eu morei num prédio e eu recebi o pessoal que faz que trabalha com seleção de lixo, né? E levei ela lá no prédio, foi no Maria Vitória, eu morei, e eu levei eles lá, eles fizeram, mostraram o tapete feito de tampinha, de caixa de leite. E aí eu chamei o pessoal lá, as donas de casa, com as secretárias, para escutar a palestra dele. Pra gente, e fiz na época eu era síndica, e fiz um convênio, não é nem um convênio, eu aceitei uma proposta deles, para eles me comprometer, com tanto que eles viessem buscar o lixo separado que a gente colocava todo dia. Então eles vinham, eles faziam esses catadores de lixo que andam empurrando a carroça, né, na rua, mas eles sabiam que chegava naquele prédio, tinha lá os papelões, tinha as caixas de leite, tinha as garrafas de vidro, eles levavam tudo direitinho. Também, eu acho que a gente não pode esperar muito só também do governador, não, dos deputados e dos vereadores, porque infelizmente eles não estão fazendo o papel deles. Na grande maioria, não estou dizendo todos, a grande maioria não está fazendo seu papel. Mas se cada dona de casa, no prédio, procurasse o síndico e procurasse uma associação dessa de catadores para receber o lixo, também já adiantava muito. Ela já ia fazer parte do marco sanitário, né? Com certeza. Do progresso do marco sanitário, né? Os resíduos sólidos. Eu acho que é por aí. A gente também pode fazer essa campanha, cada um em sua casa, né? Como a minha mana falou agora que ela separa, e muitas donas de casa que eu conheço também separam. A gente termina o leite, passa uma água na caixinha para não ficar sujo de leite, porque atrai barata, atrai... Aí você vê, eu pego lá em casa, eu gosto muito de tomar suco de uva. Aquele suco que ele é natural, né? De garrafa. De garrafa. De Aí eu vidro. pego aquela garrafa de vidro, eu tiro o selo dela, com o nome do suco de uva, aí levo ela para a zona rural. Aí dou pro pessoal. Aí quando eu vou lá, o pessoal diz, rapaz, tem uma garrafa ali que gela a água na geladeira, porque o vidro ele gela mais água, conserva. E não passa nenhum sabor para a água. É diferente do plástico. Aí quando ele vem com aquela garrafa, ele diz assim, quem deu essa garrafa? Aí ele fica rindo. Porque eu podia pegar aquela garrafa e jogar fora. Jogar fora. Aí eu tô levando aquela garrafa para uma pessoa que ela vai utilizar. Exato. Isso é reutilização. Reutilização. E é uma coisa que não tem nada tóxico,
não teve nenhum produto químico, foi suco de uva. Suco de uva, de manga, que vem aquelas garrafas de vidro, é excepcional aquelas garrafas para se botar água na geladeira. Né? Alguém que de fato pensa no meio ambiente tem que pensar naquela ideia dos R's, né? Reciclar, reusar, reutilizar, reduzir também é importante. Reciclar, reutilizar, reduzir. Tem mais R? Repensar. Reeducar. Tem muitos muito R. Muito R. Sim, aí eu tinha perguntado a você, eu parei para dar os parabéns ao Nilda. Eu tinha perguntado assim, o prazo que você acha que vai estar mais ou menos 90% do estado, Sani? Olha, sinceramente é difícil estipular esse prazo. Agora, com uma boa gestão, isso eu não estou falando de ninguém específico, estou falando com pessoas que de fato não pensam na política, mas pessoas que queiram trabalhar em prol do meio ambiente e do ser humano, do cidadão brasileiro, poderíamos estar bem melhor e isso poderia avançar muito mais. Com esse marco que o presidente Bolsonaro colocou aí, no marco do saneamento, você acha que... Em minha opinião, como engenheiro ambiental, como professor, o novo marco ambiental é excelente, funciona. O que eu não entendo enquanto cidadão brasileiro é por que votaram contra? Quem votou contra? Por que fizeram isso? Porque ele não queria que o presidente fizesse uma evolução na sociedade. É verdade. Não queria uma evolução na sociedade, queria que ficasse ainda do jeito que está. Quer que o povo continue pobre, precisando, doente, para estar pedindo remédio em época de eleição, para estar pedindo carro-pipa, né? Aí veja só, dizia que a dengue não se desenvolvia em água suja. Isso é uma mentira. Se a água estiver empoçada lá, ela saiu hoje in natura, mas com 4, 5 dias ela decanta e o mosquito pousa e se reproduz na água suja. Água parada. Na água parada é suja. Água suja. Aí diz, não se reproduz. Tem vários vídeos na internet aí que você vê que o cara tira um saco de uma boca de esgoto. Meu amigo que sai de Muriçoca. Gente, está chegando perto do fim da live. Eu vou ter que desvendar quem é o nossa personalidade que está na Berlinda hoje. E vocês vão dizer por que ele está na Berlinda. Você sabe o que está na Berlinda, não sabe? Você sabe, você quer mais. Eu já sei porque ele está na Berlinda. Eu já sei. Então, eu tinha dito aí que o nome dele era P.J. Peão P. Campepós. Quem é? Descobriu, não? João Campos. Olha. Imagina esse rapaz que é contra a privatização, quando o presidente disse que ia privatizar qualquer coisa que ele estava lá, como deputado federal, ele era contra a privatização. Aí agora quer privatizar as praças de Recife. Verdade, bem lembrado. João Campos quer privatizar. João Campos, meu filho, não faça negócio. É o príncipe. A gente tem aqui o castelo, tinha um rei, a rainha, o rei morreu. Aí ficou só o príncipe e a rainha agora, né? A rainha. E a rainha e o príncipe quer privatizar a praça. Agora eu queria entender como é que vai ser. Quem for agora recifense vai ter que pagar para entrar na praça, né? É privatizado, porque a praça não vai ser de graça. Ela vai ser paga. Quando é para privatizar, para eles ganharem dinheiro, eles sabem. Eles são de acordo, né? Mas quando é para privatizar, para beneficiar o povo, eles não sabem. Rapaz, olha, gente, vamos esquecer esse cara, tá certo? Eu sei que nós votamos nele, nós que eu falo de recifense, votamos nele para prefeito. Por falta de opção no fim. Vamos lá. Parques da Arjaqueira, Capibaribe, Santana, Caiara, Macaxeira e Dona Lindu. Ele quer só privatizar. Isso, só quer privatizar, só isso, só. Ele quer privatizar. Levanta e vem falar com a gente aqui. Criatura, pra que tu quer... Por onde tu vai com tanto dinheiro, criatura? Não faz um negócio desse, não. Você sabe o que vai acontecer com você na próxima eleição? Você não vai se eleger, não, com todo o dinheiro que você tem. Porque a gente está aqui, nós estamos aqui, para abrir os olhos do povo, das pessoas. Esse é o ponto fundamental do Aliança por Pernambuco, de levar a informação a todos os pernambucanos, a todos os recifenses, ajudar vocês a escolherem um candidato de direita, conservador, que queira realmente fazer alguma coisa
por vocês, por nós. Gente, estamos aqui, nós do Aliança, estamos aqui para ajudar vocês a realmente votar em pessoas de direita conservadoras. Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui. A gente vê, né? Fugindo um pouquinho do assunto. O IPVA que a gente paga, aqui em Pernambuco, a gente não tem estrada nenhuma. Existem vários estados, inclusive a Paraíba, nossa vizinha, que vai dar isenção aos carros com mais de 15 anos. Então, os carros com mais de 15 anos, era com mais de 10, agora aumentaram para 15. Aí está entre 10 e 15. Mas estado da Paraíba, você, quando passa Pernambuco, que entra na Paraíba, é outra estrada. Você diz, onde é que eu estou? É verdade, é verdade. Aí, eu fui comprar uma freezer na loja. Aí disse, ó, pela Paraíba é R$700 a menos. Agora vai passar 8 dias para chegar na tua casa. E se for pro Pernambuco, tu sai com ela daqui. Mas tu vai pagar 700 a mais. Eu digo, faz o seguinte, se ela tá vindo de longe vai ser menos, deixa ela, eu espero 8 dias. Quando eu tô em casa às 7 horas da manhã, chega a freezer na minha casa. Aí você Alexandre vê. está dizendo aqui para a gente pedir para cada patriota colocar uma bandeira nacional na janela, né? Vamos Rapaz, a melhorar o nosso minha cidade de patriotismo. Caruaru, a gente passava e com medo, mas eu tô vendo muito lugar que o pessoal tá estendendo a bandeira, tá hasteando a bandeira, né? Tá hasteando a bandeira, tá cada dia mais se pegando no verde e amarelo. E eu quero que isso aí aumente. Até na zona rural eu consegui em alguns cantos implantar a bandeira verde e amarelo. O pessoal era contra o presidente, mas eu comecei a fazer um trabalho e em alguns lugares eu consegui reverter. Porque eu queria ter mais tempo e ter uma estrutura. Porque você com estrutura, você anda, você tem tempo. Então, eu como não tenho dinheiro e não tenho estrutura, eu faço o que eu posso. O Homem de Ferro... Desculpa, o Homem de Ferro está dando os parabéns aqui para a Onilda. E o pessoal aqui do Aliança está perguntando a você, eu acho, para a gente tocar no assunto importante das esponjas. As esponjas? É o que eu estou entendendo aqui, esponjas. Fala áreas que o governo aterra ou faz vista grossa, tipo o Shopping Guararapes, que é um exemplo. Sim. Mais uma vez a gente tem uma lei federal, as leis federais, elas vêm juntamente com as estaduais e municipais. As estaduais e municipais elas não podem interferir nas leis federais, obviamente. E em 2000 foi criado o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que fala que toda cidade, todo estado deve ter áreas para conservar. Como aqui em Pernambuco temos, por exemplo, uma ZEPA, que é o Parque dos Manguezais, que é justamente onde corta a Via Mangue. Ali era uma das maiores áreas de mangue do mundo, mais de 215 hectares. E ainda sobrevive com esse descaso que temos aqui de saneamento. Você passa por lá, tem parte que fede. E já perguntaram a mim, professor, mas é por causa do mangue? O mangue fede? Não, o manguezal, na verdade, é um ecossistema, uma zona de transição entre o ecossistema marinho e terrestre de suma importância para a natureza. Se não fosse o manguezal, a terra estaria muito mais quente. Quer dizer que o mangue fica entre o mar e o rio? Fica entre o rio e a cidade, vamos dizer O assim. rio e a cidade. E eu lembro na época que eu estava trabalhando com sensoriamento remoto, elaborando cartas, mapas, e eu vi o impacto ambiental que a construção da Via Mangue causaria justamente nessa questão de mangue. Quer dizer que o Shopping Guararapes é um desses impactos O ambientais. Shopping Rio Mar, na verdade, Shopping Rio Mar. pegou uma boa parte do mangue. Isso de fato Teve que pegou. aterrar muita coisa ali, né? A Lagoa do Araçá hoje é a única lagoa natural do estado da cidade de Recife. Tem aproximadamente 14,2 hectares. Entendeu? É uma lagoa que está extremamente suja. Eu, por sinal, passei por ela ontem e eu vi canos de esgoto daqueles prédios jogando diretamente. tudo na lagoa. Aí eu pergunto, cadê a nossa política pública, a política municipal, que não vê isso, que não briga por isso? Porque fizeram uma grande campanha para despoluir a Lagoa Araçá. Eu me lembro na época, veio até Reginaldo Rossi, botaram lá para cantar, aquela maior algazarra e depois abandonar. Briga tanto pelo um bem. E só respondendo à pergunta, a Lagoa do Araçá é considerada uma unidade de conservação.
Mas o que é que está sendo conservado ali? Se o esgoto Os está esgotos, sendo jogado diretamente. Os esgotos estão sendo conservados, né? Os esgotos. Mas eu ouvi falar que ali tem uma grande diversidade de peixes naquela lagoa. E que é uma lagoa que podia estar servindo de lazer. Tanto para pesca como para o passeio de pedalinhos. Muita coisa, muito benefício É para. verdade. A conversa está muito boa, não está? Tá, mas. Estou gostando, mas chegou a hora, né? Vamos para as considerações finais, né? Delano, pode falar aí alguma coisa, recado que você quer deixar para o pessoal? O recado é que a gente tem que amar ao próximo, amar a bandeira e amar a nossa família. E só assim a gente chegaremos a um lugar. E tudo que está se acontecendo tem a mão de Deus, né? Porque se não fosse Deus, a gente não tinha o presidente que a gente tem, a gente não teria aberto os olhos para a política. Eu acho que a senhora, ele, a gente nunca pensava em estar falando de política. Não me imaginava Eu estar também, aqui. e eu vejo que de lá para cá houve muitas mudanças e eu quero participar das mudanças, né? Não quero ser político, mas eu quero estar tentando empurrar, mudar mais ainda. É. Você, professor? Bom, queria agradecer mais uma vez a você, Gorete, pelo convite, e a meu amigo Delano também, pelo papo, e lembrar a todos, né, que meio ambiente é um princípio. Eu costumo falar para os meus alunos que deveríamos chamar de tudo o ambiente, não apenas meio, metade, porque é do meio ambiente que vem a nossa renda, é do meio ambiente que vem a nossa saúde, tá certo? E pelo amor de Deus, não caiam em fake news, tá certo? Vivemos numa era de fake news que vocês pensam muitas vezes que está compartilhando uma mensagem verdadeira quando é uma grande mentira. Pesquisem antes, tá certo? E mais uma vez, cuidem do meio ambiente. Sem meio ambiente, sem saneamento, não há vida. Ok. Quero agradecer a todos vocês em nome do Aliança por Pernambuco e avisar você que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui com um assunto novo. Aguardamos vocês. Deixe o comentário aí, compartilhe, tá certo? E na próxima quinta-feira, terça-feira, estaremos aqui com um novo assunto. Até lá e um abraço para todos vocês.